Boa tarde, galera. Boa noite para você também aqui. Quem fala é a Letícia. Quem está começando aqui hoje sou eu, sim, porque quis. E sou eu, Letícia, então. E aqui estou também comigo com Jordana, Jordaneira e Dora, que acabou de lamber o microfone. Eu deixei ela lamber de propósito. É mesmo, Dorinha linda. A Dora é uma Yorkshire de 8 meses. É a coisa mais bonita e inteligente que eu já vi na minha vida. e gosta de tomar álcool e comer bituca de cigarro. Embora a gente não deixe. Aqui passando um pano na sua imagem, mas é verdade, gente, isso é verdade. Então, gente, sejam bem-vindos ao 6º episódio oficial dos nossos capítulos. E essa semana nós vamos falar dos capítulos 44 ao 59, certo? Que são episódios muito, muito, muito legais. É ou não é, Jordana? Muito bom, se fiquei acordada no plantão lendo. Olha só, uma salva de palmas. Não é mesmo, Doralice? Na verdade, o nome dela é Dora, eu falei Doralice. E, bom, gente, eu não tenho nada para falar de generalidades hoje para vocês. Então, bora começar. Então, hoje vocês foram salvos das minhas enrolações e da Jordana mexendo no Instagram enquanto eu falo. Até agora ela não mexeu, graças a Deus. Começaremos, então, o capítulo 44, que chama O Vidro Ardente. Isso aí. A gente vai ver a ficiaria do Kilvin, porque ele foi convidado, o coach foi convidado por Kilvin para conhecer a ficiaria e, quiçá, trabalhar lá, né? Ter aulas lá. Então, ele tá lá, mexendo nas lamparinas dele, aquelas lamparinas vermelhas, famosas pelos arcanos, e conta para o coach as lendas ceálticas das lamparinas de chama eterna, né? Deixa eu fazer um parênteses. Eu quero fazer um parênteses, você sabe que eu gosto, né? Que a artificiaria, ele fala que é como se fosse um celeiro, um grande celeiro. Quando eu me imagino na artificiaria, eu imagino justamente aqueles celeiros norte-americanos bem grandes, eu imagino. Bar. E o Coates chegou, ele observou e ele viu que tinha vários locais para trabalho. É um local mais que a gente vê, é como se fosse são várias mini oficinas dentro de um grande galpão. Eu gosto dessa vibe. E aí acontece que ele foi recebido pelo Kilvin e numa no meio da conversa dele, o Cole olha pra cima e vê a inúmera quantidade de lamparinas que tem nesse teto do celeiro. Ele falou, não, bora lá que eu quero te mostrar. Esse aqui são os meus orgulhos, né? Eu tenho comigo, aí foi o que a Jordana falou, eu tento alcançar a lenda ceáltica da lamparina eterna, que ela nunca se apaga. E ele tem um recorde lá, tipo um hobby ciclístico, sei lá, artificiarístico dele. E ele pergunta, ele convida o Colt a trabalhar, começar os estudos e os trabalhos na artificiaria. E o Colt topa na hora. O Colt não tem tempo a perder com ele na universidade, que ele quer pegar tudo, até porque ele não tem dinheiro, né, pra ficar dando bobeira, né, lá na universidade. E ele pega e aceita. E aí a gente parte para o segundo momento, que é o momento da conversa dos amigos de coach, principalmente o Willem, eu não sei se é assim que se pronuncia, e o Simon, no rancho, né? E aí eles falam, então, quem que você vai, basicamente, puxar saco, né? Para você subir na hierarquia do arcano, porque você precisa de um mestre, de um tutor, de uma matéria para se focar, para conseguir subir nessa hierarquia. Aí foi cogitado alguns professores, alguns eram escolhas óbvias de que não seriam, tipo o Mandrake, não foi? Não, O Remy e o Brandeur. Junto com o Remy. Tudo que o Remy faz, o Brandeur faz. A vaca vai atrás. Isso. Aí eles excluíram o Loren, que é o do arquivo. Porque ele foi excluído banido do arquivo. O Herma, que é o reitor, porque ele não era bom com línguas. E até o William fala um parênteses lá pra ele, falando que ele é ruim no Ciaro, que ele é muito ruim no Ciaro. Então sobrou basicamente o Kilvin e o Ariel. Kilvin, que é o artífice Mor,
E o Ariel, que é o fisiopata mor, que é tipo o médico, né? E aí o Colt ainda tem a audácia de perguntar, tipo, e o Elodie, né? Que, tipo assim, igual eu falei, dentro do Colt tem algo que vai... que ele tem um motivo, né? Os motivos dele estar na universidade é... O que é o Chandriano? De onde veio Barhamir? E, pô, eu queria aprender o que é o nome do vento, né? Eu queria saber o nome do vento, ou a arte de nomeação. E ele sabe que o mestre principal disso é o Elodie. E eu quero fazer até um parênteses disso, que assim, não significa que os mestres não sabem fazer o que os outros sabem fazer. Porque, enfim, todos são arcanistas, então, teoricamente, todos sabem fazer o que os outros sabem, só que tem alguns que dominam mais aquelas matérias em específico. Isso então, não significa que, por exemplo, o Lorren não sabe fazer siglística, que o Lorren não sabe fazer simpatia, e assim vai, entendeu? Significa que apenas eles têm mais, tipo assim, o domínio mais daquela arte. Daquela arte, não, ou ciência, daquela matéria, né? Só isso. E aí o Simon e o William acabam concluindo pro Colt, Colt, sério mesmo? Não vai no Elodie, não. O Elodie é meio pirado. E vai no Kilvin ou no Ariel, que suas chances vão ser maiores. O Elodie, segundo eles, ele era muito promissor na época dele. Entrou na faculdade com 14 anos. Aos 18 anos já tinha se formado arcano. E muito cedo mesmo, ele se tornou o reitor da universidade. Ele é muito brilhante, né? E lembra um pouco até mesmo o próprio Colt. Só que ele enlouqueceu. Ele enlouqueceu, foi mandado para o sanatório da universidade. E, inclusive, esse fato de enlouquecer era uma coisa comum. Cerca de 1 ou 2 alunos... ainda, né? Exatamente. 1 ou 2 alunos ficam doidos a cada período. Mas, assim, terminada a conversa, no fundo do coração, assim, o Colt ainda queria que Elodie fosse seu mestre, né? Seu tutor. Sim. E assim termina o capítulo 44. Vamos agora ao capítulo 45, interlúdio. Então, voltamos para a taberna, né? Uma história de interlúdio, uma história de taberna. Voltamos àquele contexto de Veste, Colt e o cronista. Que nada mais é do que uma pausa, aquelas pausinhas que eles dão, onde o Colt é questionado sobre algumas de suas condutas, né? Por que você não foi atrás de fulano? Ou por que você não fez isso? Ele falou, gente, primeiramente, apesar de eu estar tentando contar a minha história aqui, minha história não é uma história de livrinho, onde tem começo, meio, fim certinho, onde as coisas são meio até previsíveis. Lineares. Ele disse que ele não estava vivendo uma história. Ele estava vivendo. Exatamente. Ele não estava... Exatamente. Exatamente isso. É que você falou... Não, mas... entendi. Ele não estava vivendo uma história. Ele estava vivendo. E ele tinha, inclusive, preocupações... sim, entendi. Amei. Ele estava tendo preocupações, obstáculos muito reais e muito mais imediatos, às vezes... Do que o Chandriano ou o Zamir, né? Tipo... Exatamente. Ele tinha um obstáculo muito maior, que era a pobreza. Sim, pagar a taxa da universidade, etc. Exatamente. E ele não tinha ninguém. Ele não tinha, literalmente, ninguém. Exatamente. E ele ainda diz... A diferença entre minha história ainda e a que a gente costuma ouvir falar ou ler é que sempre aparece alguém para ajudar esse herói, né? Só que não tinha um herói, não tinha ninguém. Não tinha um louco no meio da floresta que ia me ensinar as coisas. Eu não tinha. Quer dizer, mais ou menos, eu tive. E é basicamente assim que termina o capítulo 45. Exatamente. Ele acabou encontrando um louco na floresta. E aí o capítulo 46... Um vento eternamente imutável. Então ele tinha ainda no coração que queria o Elodie como o seu tutor, como seu mestre. E ele foi à procura dele. Só que ele percebeu que Elodie era um homem muito difícil de se achar. Quando finalmente ele achou, quando ele estava indo para alguma aula, não lembro qual exatamente, ele começou a segui-lo. Nossa, é muito bom, gente. Assim, saindo um pouco da narrativa específica, a gente geralmente foca nesse podcast falar de narrativa. Eu e a Jordana, a gente teve uma discussão disso esses dias pra trás. Tipo, nossa, Jordana, quem você acha que você correria atrás, né? Qual mestre você correria atrás? Para ser o seu tutor. Para ser o seu tutor. Exatamente. E
E aí, qual que foi que você falou mesmo? O Eloding, não foi o que você falou? Eu falei, a princípio, o Eloding, porque ele pareceria uma pessoa impossível e bizarra, e geralmente eu tenho interesses por coisas assim. Mas, assim, vendo a impossibilidade disso, eu tentaria o Lauren, o arquivista Mor. E a gente vai ver mais pra frente, né? Eu tenho uma tendência acho que eu falei assim, Jordana, assim, sabendo que o Eloding é muito peculiar e que eu acho que só coisas aleatórias me levariam a ele, tipo assim, eu acho que eu escolheria o Elk Sadal. Porque ele é o simpatista amor e ele é todo teatral, ele faz gincana, assim, aquela coisa de gincana bem assim, entre aspas, né? Tipo assim, ele faz aqueles combates, aquelas coisas de simpatia. Ele é meio teatral, parece que ele tem uma didática bem diferente. Eu acho que eu ia ficar encantada com a aula dele. Provavelmente eu ia pedir pra eu ser a aluna dele. E até porque a simpatia é muito louco, né? Dividir a mente, vai coração de pedra, aquela coisa, eu ia. Nossa, com certeza. Eu acho que eu ia. O Loren, provavelmente não, porque eu não sou muito boa com histórias, essas coisas. Mas sim, eu gosto de sair da narrativa porque eu acho massa essa parte da gente discutir, tipo assim, se a gente estivesse naquela realidade. Nossa, é muito bom. Enfim, ele encontra o Eloding, o diálogo com o Colt e o Eloding sempre é muito bom. Minutinho para pegar a bola e arremessar, por Isadora está chorando. Então ele encontra o Eloding e aí ele fala: eu quero ser Não, ele falou seu assim, aluno. Basicamente Não, isso. ele falou assim, eu queria falar com você. Eu queria falar com você. Ele falou, nossa, é uma meta muito baixa. Você tem que procurar, você é muito jovem, você tem que buscar metas mais elevadas. Ele, não, eu queria aprender então a arte de nomeação. Ele falou, não, muito elevada pra você. Pelo amor de Deus, vai caçar algum outro rumo, porque se é isso que tu queres, não, desista. E aí ele, não, mas é sério, eu tô falando sério. Ele, então você quer ser meu aluno? Ele falou, quero. Então vai encontrar 3 pinhas na floresta pra mim. Tem que ser desse jeito e desse jeito. E é isso. E aí o Colt vai atrás todo, tipo assim. E engraçado que todo momento o Colt acha que tá sendo testado pelo Eloding. Tô passando por um teste, ele tá me testando. Parece um pouco aquele filme que que ele tem aquele Sensei, como é que é o nome daquele filme? Sensei. Cobra Kai. Não, Cobra Kai não, Karate Kid. Parece que, tipo, que a gente vai ver ele recebendo aquelas lições, mó nada a ver, tipo, pintar uma coisa. Faz sentido. Então, tipo assim, nossa, faz parte do aprendizado, faz parte da arte de ser um nomeador. Mas Boa. não, era só zoeira do Eloding É só mesmo. porque o Eloding não queria que o Colt enchesse o saco dele. É basicamente isso, tipo assim. Aí ele trouxe as pinhas, aí o Eloding, tipo assim. Tinha E sumido. aí, o que você aprendeu com isso? Ele falou assim, que o senhor não quer que eu te atrapalhe. Ele, exatamente, você é um ótimo aluno, gente, que Um talentoso. prodígio. Pelo amor de Deus. Ele, não, mas eu tô falando sério, o senhor não pode me ensinar. Por que o senhor não pode me ensinar? Ele falou, eu não gosto do Sedena Rule, eu acho seu cabelo, tipo assim... Muito vermelho, seu olho muito verde, você é muito tem baixo. a quantidade errada de dedos, você Você não é um cachorro, uma coisa assim, um trecho do cachorrinho, tipo assim, ele fica dando desculpas, tipo assim, completamente esfarrapadas. Infantis. Exatamente. Aí ele, não, por favor, eu quero muito aprender. Ele falou, não, eu quero saber o motivo, pelo menos, do senhor não estar me ensinando. E aí ele falou, não, você quer? Então eu vou te mostrar por quê. E aí segue ele. E como o Colt tinha uma quantidade... Só um momento. Antes dele perguntar por que o senhor não quer me ensinar, o Eloding falou, eu te dou 3 perguntas e eu vou responder essas 3 perguntas apenas. A primeira pergunta foi, por que o senhor não quer me ensinar? E aí, vendo que ele tinha uma quantidade limitada de perguntas, o coach apenas começou a seguir o Eloding nesse caminho, né? Nessa trajetória. E aí, à medida que ele foi andando ao lado do Eloding, eles chegaram em uma construção grande, com muros altos. Ele não estava familiarizado com aquela construção da universidade antes. Que o Eloding era qual o nome mesmo? Ninho das Gralhas, Aluadouro, que era o manicômio da universidade, né? E aí é muito bom, porque o Colt já tinha recebido o feedback dos meninos de que o Eloding tinha passado um tempinho lá no... Oh, meu Deus. Esse adora, gente, adora
Eu vou ver se eu consigo colocar a foto da Dora no cantinho do episódio pra vocês verem a Dora. A Dora, na verdade, é a maior protagonista desse episódio. Pelo que eu tô Exatamente. percebendo, porque a Letícia não para quieta na cadeira. Uai, como que para? Ela quer que eu taque a bolinha pra ela. Enfim, o Elodin já é um velho conhecido do refúgio. Sinceramente, ele é um conhecido e temido. Não sei se você percebeu nesse capítulo. Acho que todo mundo percebeu e depois no final do capítulo a gente vai saber por que ele é temido, certo? Ele chega e pergunta pro recepcionista justo da entrada, assim, fulano, como é que ele chama, meu Cristo? Jeremias. Jeremias, quantos Jeremias. convidados temos aqui? Convidados. Convidados. Ele, eu acho que tem 23, 53. Aí ele, e quantos podem caber aqui? Tipo assim, quantos você acha que cabe aqui? Aí ele, acho que cabe mais uns 150. E aí ele, viu, Couto, assim, a gente tá preparado por um grande número de surtos de alunos. E aí ele acha assim... Inclusive o seu. Eu senti isso. Você sentiu isso? Eu senti. Ah, meu Deus. Enfim, aí a gente testemunha o Elodin brilhar no refúgio. Eu não sei se você reparou ele tá no seu território natural. Ele nasceu pro refúgio, porque ele Não. ama aquele lugar. Sabe o que Assim, eu entre senti? aspas, né? O que eu senti é que ele é ao mesmo tempo o psiquiatra, o paciente e o fugitivo. Eu também concordo. Ele é tudo naquele lugar. Ele é muito bom, assim. E aí ele vai E pergunta sobre um prisioneiro não, né? Um paciente, não específico, sei. sim. Específico. Só porque, tipo assim, gente, vamos falar aqueles coisas, tipo assim... Os detalhes. Eu não sei se ele se fala pro Jeremias mesmo, mas pra alguém, segura meus sapatos. Aí ele vai e ele não anda no refúgio, ele desliza. Não anda. Ele desliza. Ele desliza com meia, tipo assim, respondendo o quote, tipo assim, deslizando. Com a toga esvoaçando, tipo assim, completamente assim, nossa, meu Deus, patético, aleatório. enlouquecido. E aí ele pergunta pelo Win. O Win, como a gente vai saber mais à frente, é um guildeiro, que é aqueles arcanistas que decidem se manter na universidade, mesmo depois de pegar o diploma, tipo, entre aspas, o diploma. Então, eu sou um arcanista, me formei no arcano, mas quero continuar meus estudos. E aí o guildeiro, ele meio que se afilia a um daqueles mestres e é tipo o vice daqueles professores. E o Elodin tinha um guildeiro, que era o Win. E aí ele vai lá, justamente vai mostrar o Win pro Couto. Aí ele chega e acha um cara no corredor e fala, o Win tá aí? Por que vocês trancaram o Win? Não sei o que. A lua tá cheia, a lua vai ficar cheia. Tinha uma coisa assim, você viu? A lua cheia parece que piora o pessoal. E isso realmente acontece. Assim, isso realmente rola essa conversa em hospitais psiquiátricos. A lua cheia piora os pacientes. E aí ele entra dentro da sala pra ver o Win e a gente se depara com um guildeiro. Ele vê o guilder lá dele pela camisa, por baixo. Não sei se vocês lembram, mas o guilder é como se é um colar, tipo um colar tipo assim. Um medalhão, assim. Um medalhão, que é a prova de que é um arcanista, né, formado, e que é uma proteção, né? Pode continuar. E aí o Couto vê o Win. Então, ou seja, ele vê um arcanista pleno, formado, que estava internado por conta das coisas que eles estudavam, pelas coisas que ele conhecia. Que a arte da nomeação, o Elodin, acho que o propósito dele todo era para mostrar que a arte da nomeação mexia muito com a mente da pessoa. Não só a arte da nomeação, na verdade, tudo, mas assim, igual a gente estava falando da simpatia, né? A simpatia, você divide sua mente. Sim. Você faz, às vezes, colocar uma mente para atacar, outra mente para defender-se de ser atacado. É a coisa, assim, muito complexa. Então, as pessoas, ele fala assim, a gente tem um lugar enorme, porque a gente tem uma alta demanda, às vezes, porque, às vezes, muitos alunos vêm parar para cá. E é por isso que eu não quero te ensinar. Sim, eu acho que como o Elodin conheceu de perto a loucura, ele percebeu que o conhecimento dele era muito precioso, muito poderoso, mas, ao mesmo tempo, muito danoso.
Então, ele percebeu que ele não podia ensinar para qualquer um. Eu acho que ele ficou até um pouco culpado, um pouco assim, com medo. Com certeza. Eu tenho certeza absoluta que o Elodin se sente culpado pelo Win. Mas, assim, no final da tour, ele passa por um local especial, né? Ele passa por seu quarto. Sua antiga cela. Sua antiga cela, / cômodo, / Leito, sei lá como que fala, mas enfim. Achei engraçado porque ele fala, quando eu tô aqui eu sempre gosto de passar aqui pra esses pedaços aqui. Mas é melhor, mas assim, ele amarra a meia e coloca na porta, porque assim, é sempre bom se precaver, né? Porque eu não quero ficar presa aqui de novo. E aí, a gente testemunha, junto com o Colt, o verdadeiro poder do Elodin. Porque a gente vê ele escapando. E, na verdade, nesse momento, antes dele escapar, é nesse momento que o coach faz sua segunda pergunta. Como o senhor saiu? Foi mesmo. E aí, ele falou. Graças a Deus, menino, você fez a segunda pergunta. Pelo amor de Deus, eu tava aguentando mais. E aí ele, tipo, tal como o grande Taborlin, ele fala, tipo assim, o grande Elodin sabia o nome das coisas. E aí ele disse para as paredes. Aí ele fala o nome da parede assim, abra-se, eu quebro, tinha uma coisa assim. E aí nada acontece. Aí ele, eita, peraí, deixa eu ver o que tá acontecendo. E aí ele pega, sente, sei lá, a parede, ele vê a parede, sabe o que acontece, ele analisa a parede e fala assim, ai, que povo esperto. Aí eles foram quase inteligentes. Aí ele pega e descobre, aí ele fala uma palavra totalmente numa língua para os nossos ouvidos estranha. E a parede praticamente assim, se derrete, tipo assim, ela se, tipo... Ela meio que vira pó. Sim. A parede vira pó. Sim, e aí o Colt fica, tipo... Nossa, o Colt fica... Meu Deus do céu, eu tô num teste mesmo, eu tenho que provar pra esse moço que eu consigo. E aí... ele pega... E é muito... Nossa, é muito bom, porque por que dá a entender que o Elodin... O Elodin, ele ficou preso nesse quarto há alguns anos. Acho que foram 2 ou 3 anos. Ele falou assim, foram 2 ou 3 anos presos nesse quarto, olhando essa varanda, olhando esse jardim, sem poder ter contato. A gente não sabe muito bem o que aconteceu com ele, né? Direito. A fazer os outros mestres aprisioná-lo no refúgio. Ou muito menos aceitá-lo depois da fuga, né? Mas até porque eu acho que ele é muito forte, né? Nessa cena que ele destrói a parede, a gente descobre porque todos têm muito medo dele. Porque o cara é muito forte, assim, ele sabe o nome das coisas. Então, se você sabe, você tem poder sobre elas. E aí... E aí foi assim que o coach fez a sua terceira pergunta. O que eu preciso fazer para estudar a arte de nomear sob sua orientação? E aí, o Elodin fecha essa tour com chave de ouro e fala assim, pula do telhado, pode pular. Que era tipo um penhasco, assim, sabe? É tipo uma coisa bem alta, tipo uns metros mesmo. E aí o Colt, jurando... O Colt lembrou da lenda do grande Taborlin. Que Taborlin... Deixa eu falar, deixa eu ler. E assim, isso daqui é a parte da lenda, do trecho da lenda do Taborlin específico, que fala mais ou menos sobre uma coisa parecida, né? E assim, Taborlin caiu, mas não se desesperou. É que sabia o nome do vento, e por isso o vento lhe obedecia. O vento o aninhou e o acariciou. Carregou-o para o chão, com a suavidade da brisa ao soprar a lanugem do cordo. Colocou-o de pé com a doçura de um beijo materno. E assim Colt pulou. Só que não foi assim que aconteceu. Sim, ele estava crente que ele ia ser salvo pelo Elodin. Não foi, caiu, se esborrachou todo, achou que tinha quebrado a coluna, mas parece que só quebrou umas costelas. Foi levado mancando, arrastado pelo Elodin para o hospital lá, pro Ariel. E foi assim, nesse momento que o coach decidiu se dedicar à artificiaria. Exatamente, assim. Agora eu decido, vou pra oficiaria mesmo agora. Ou seja, Elodin. Mas é bom pro Colt ver na prática o que a loucura do Elodin toca, né? Toca lugares muito
Inclusive, o Elodin falou que esse fato dele pular fez com que ele se decidisse por completo que ele não poderia ensinar coach a arte da nomeação. Ele disse: qualquer pessoa estúpida o bastante para pular de um telhado era inconsequente demais para segurar uma colher na sua presença. Que dirá estudar a arte tão profunda e volátil que é a nomeação das coisas. Sim. E assim, acho que esse foi um dos meus capítulos preferidos. Nossa, esse capítulo é um dos melhores mesmo. É um dos melhores. E aí a gente começa, então, o capítulo 47, Alfinetadas. É basicamente a fama do Colt, né? É basicamente ele falando das famas dele, né? E uma das famas, além das famas que ele já tinha, né? Do sem sangue, né? Do chicote que ele teve a fama do Ambrose, de ser meio que um arqui-inimigo do Ambrose, e ele levava aquela arqui-inimizade como um esporte. Ele era muito linguarudo, porque ele era do Zedena Rule, então a língua dele era extremamente afiada. E além disso, somado à inteligência dele, ele não ficava calado por nenhuma vez para o Ambrose. Geralmente ele saía vitorioso desses embatezinhos orais que eles tinham. E só um detalhe, essa rivalidade alimentava a fama do coach, porque o Ambrose era uma pessoa poderosíssima que destruía quem ele quisesse com um estalar de dedos, né? Uhum. E aí ele foi falando assim, e aí eu fui, tipo assim, ajudando a espalhar alguns boatos. Tipo assim, eu realmente espalhei que eu tinha sido pago para estudar no meu primeiro bimestre escolar. Como é que ele falou? Que o professor Elodie tinha me empurrado do telhado, porque era menos humilhante falar do que eu tinha pulado. Tipo assim, esse capítulo é mais para falar sobre a fama do Colt na universidade. Não só isso, para falar também sobre a rivalidade de Ambrose, porque ele achava que Ambrose era inofensivo. Porque ele pensava, para quem enfrentou a morte dos pais, para quem sobreviveu sozinho a Tarbean, enfrentou frio, a fome, o Ambrose não era nada. Ele era considerado inofensivo. Nesse momento ele diz: fui um idiota. Ou seja, dá uma sensação de que muita coisa ruim vai acontecer. Sim. E aí a gente começa o capítulo 48. O que você teve? Você lembra desse capítulo direitinho, assim, mais ou menos? Porque quando eu vou falar Pode falar. Deixa eu só falar o nome do capítulo. Capítulo 48, Interlúdio. Você adora. Você adora. Ao interlúdio, um silêncio de um tipo diferente. Então, volta aqueles três no negócio, né? Duas coisas que eu percebi nesse capítulo. Primeiro, que o Bash, ele temia muito o silêncio. Mas ele temia muito o silêncio porque o silêncio significava muita coisa pro coach. Exatamente. Porque depois que ele se aproximou de coach, que ele começou a temer esse silêncio. Então, e a gente já falou disso antes. Sim. O silêncio era muito representativo para coach. Muito. Muito, muito, muito. Até porque o silêncio, ele destoava do que o coach mais gostava, que era a música. Sim. E que o silêncio também destoava da nomeação, eu acho. Olha só. Então, eu acho que realmente é uma coisa que a gente ainda, pelo menos eu, que não li o livro todo ainda, não entendi direito, mas eu acho que vai ter um significado, assim, muito intenso lá pra frente. Eu gosto muito desse interlúdio, ele é curto, ele é bem curtinho, que é o que ele conta as respirações dele, é esse? É. O Bash é tão noiado com o silêncio do Colt que ele conta as respirações silenciosas dele. E o que transmite isso pra mim? Que o Colt, ele é um cara que facilmente ele se arrepende das coisas. Ainda mais quando tocando a própria história. Ele é muito perfeccionista. Então, se ele vê que ele não tá fazendo a coisa direito, ele rapidamente, tipo assim, ele fala, eu não vou fazer mais isso, eu estou desistindo. Então, a linha é muito tênue, a linha do Colt topar e desistir de contar essa história. Então, eu acho que o Bash teme muito o silêncio, além da gente mostrar que o silêncio mostra a sombra do que o Colt era. Então, tipo assim, o Colt é um cara que vive à sombra do que ele já foi. E eu acho que era isso, esse silêncio de uma expectativa de que ele poderia simplesmente falar assim, parou. Até porque a gente vai ver que vai começar a chegar numa parte muito delicada da história. Sim. Mas ao mesmo tempo... De uma pessoa que ele gosta muito, Sim. que é uma mulher.
ao mesmo tempo, nesse capítulo, eu vi o tanto que o coach ainda é humano, e o tanto que ele ainda é imaturo quando se trata de mulher, ainda hoje, talvez, no interlúdio. Mas é porque, Jordana, eu acho que não é mulheres. Não, É mas a a mulher. E a gente vê, pelo próprio próximo capítulo, que não é qualquer mulher. É a mulher. Ela é uma mulher que tem natureza selvagem. Ela é uma mulher que ela não é qualquer abordagem que funciona pra ela. Então, tipo assim, ele chegou num ponto na história que ele não tem como fugir. Ele tem que falar dela. Ela fez parte da história dele. E falar sobre ela gera muito receio nele de continuar aquela história. Por isso o silêncio desse Talvez, interlúdio. sabe por quê? Porque ela talvez o tenha traído de alguma forma. Não sei. Não sei, vamos lá então. Vamos lá, vamos Então, pro capítulo começaremos 49. a falar sobre a mulher. Ainda não, ela não aparece nesse não. Não, mas é essa mulher também. Ah, tá aí. Tá aí. Ah, sim. Eu Ela acho. aparece aqui? Sim, Letícia. Porque o que eu acho? Tem duas mulheres fundamentais. Ah, entendi. Não, mas você leu o livro, não é ela. Hã? Ah, São duas mulheres. Gente, eu dei um spoiler aqui. Perdão, gente, acontece. Eu não sei também. Não, ainda bem que você não se tocou ainda. Então. Mas nesse capítulo ele vai conhecer uma mulher muito importante. a natureza das coisas selvagens. Aí ele começa falando que essa mulher é muito difícil de escrever. Eu acho Mas, eu assim, adoro ele falando. Mas por que ele foi atrás dessa mulher? Gente, deixa eu só esclarecer. Não, calma. Não vamos falar dela ainda. A gente vai falar desse capítulo aqui. Não, mas então, por que ele foi atrás dessa mulher que ele nem sabia a princípio que era uma mulher? Ele foi por conta da dívida. Peraí, é porque você tá confundindo. É porque a Devi... Então, era isso que eu tava pensando. A De qual Devi- será que ele tá falando? Então, Ele tá falando da Devi ou ele tá falando da Dani? Dani. Não lembro o nome dela. ela aparece, a Dena? Não parece ninguém ainda. A primeira mulher que vai aparecer aqui é a... Gente, voltamos. Eu dei uma pausa aqui pra gente conversar algumas coisas. Eu não dei spoiler. Então, a gente já sabe, vocês que leram esse capítulo, que a Dena vai aparecer. Então, a Devi, que é a mulher que aparece nesse capítulo, não é a mulher do Colt, que ele fala tanto. É a Dena, certo? Ela vai aparecer. É que a Jordana me bugou. Eu fiquei tipo assim, Eu não gente, gosto será de que eu dei errar. spoiler? Tá bom, então... Você não, mas fica relax, é só porque... então vamos lá, vamos descobrir o que é... Bom, o capítulo chama A Natureza Selvagem das Coisas por conta da Dena, que ela é tão furtiva, ela é tão animalesca, ela é tão selvagem. Veja a Dora é o símbolo da selvagem. Se eu for tentar pegar a Dora corre 3 km de mim. É a mesma coisa com a Dena. Ele fala assim que ele tem, atualmente, até hoje, ele tem tanto medo de descrevê-la, que ela é tão furtiva, que até na história tem que ir lento. Então não é nesse capítulo que ele vai falar dela. Ele vai rodear um pouquinho, até chegar nela. E não é nesse capítulo, por ela ter a natureza selvagem. Posso falar a minha interpretação? Pode. Eu acho que sim, o capítulo 48 foi uma introdução para a Dena. Mas eu acho que o capítulo 49, ele se trata sobre a dívida que o coach tinha. Sim, fala, mas olha só. O primeiro aqui, ó. Portanto, em nome do lento cuidado, contarei como a conheci. E para isso devo falar dos acontecimentos que me levaram, muito a contragosto, a atravessar o rio e entrar em Ringue. Ainda pode ser sobre Não é sobre a Devi. Ele vai pra Ringue. Então, gente, vamos falar aqui porque a Jordana me deu esse encarregamento aqui de eu falar sobre a natureza selvagem das coisas, porque ela tá achando que a natureza selvagem das coisas é sobre a Devi e não sobre a Dena. Minha filha, esse momento seu era para você agilizar, não era para trocar acusações. Não, gente, é porque... Não, pera. Não, calma. Ele termina falando, portanto, em nome do lento cuidado, contarei como a conheci. E o motivo de ter me levado ao outro lado do rio, que é onde ele conhece a Devi e a Dena, certo? A Devi é porque ele faz a prova do segundo bimestre dele lá, né? Do segundo bimestre, isso. Da nova taxa de admissão dele, da nova taxa escolar, que dá 3 talentos e um pouco.
E aí ele pega e fala, eu não tenho esse dinheiro ainda, eu preciso desse dinheiro. E como eu vou encontrar? Eles têm dias para pagar essa taxa. E ele fala, gente, para uma pessoa como eu, vou espirrar. Para uma pessoa como eu, Eu acho que a gente tem que gravar. que não tem família, é uma família abastada, ou que não, eu não tenho nenhum tipo de lastro, não tenho nenhum tipo de renda, não tenho nenhum tipo de lastro, como que eu vou fazer para ganhar, para pagar esse dinheiro? Somente através de empréstimo. E quem é um agiota sério vai querer me emprestar? Ninguém, porque eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho nenhuma garantia para oferecer. Eu tenho que ir atrás daqueles agiotas mais underground, tipo assim, tipo assim, mais difícil, aqueles mais assim, que a coisa aperta mais, que é mais, tipo assim, só as últimas pessoas, assim, nos últimos recursos que vão atrás dessas pessoas. E aí ele sabia muito bem como fazer as perguntas certas, e ele começa a fazer as perguntas na universidade, em algumas tabernas, de como ele iria achar essa pessoa. Tem até um nome, usurário, alguma coisa assim. E aí ele descobre que tem uma pessoa chamada Devi do outro lado de Inri, e que é essa pessoa que poderia emprestar esse dinheiro que ele precisava. E aí ele vai parar em Inri. Aí ele explica. Aí termina o capítulo, natureza. E começa o capítulo 50, chamado Negociações. Agora eu posso voltar a participar, porque eu estou numa parte que eu não discordo. Então tá, vamos atravessar o rio, vamos chegar a Inri. Inri é um refúgio para as artes. É uma cidade que tem uma velha rivalidade / competitividade com a universidade. Eles meio que fizeram uma trégua antiga e cômoda para que pudessem ter meio que um intercâmbio, né, de tecnologia, dinheiro, etc. Mas eles, na verdade, se desprezavam, né? Não era à toa, por exemplo, que em Inri, alguns séculos atrás, eles queimavam arcanistas em fogueiras à luz do dia. Então, Sim. tinha esse velho ranço entre essas duas cidades. E ele encontrou Devi, uma surpresa muito grande, que Devi era uma mulher. Sim, uma mulher, tipo assim... Atraente, jovem. Jovem, uma mulher pequena, tipo assim, entendeu? Tipo assim, não Aparentemente inofensiva. fisicamente inofensiva. Até que ele descobre, né, o motivo, né, a forma, né, que ela faz os negócios dela. Eles solicitam um tanto de dinheiro e ela fala, ok, eu empresto, mas... Não, ele precisava de menos. Ele precisava, eu preciso de 2 talentos. Aí ela falou, não, eu só faço negócio a partir de 4 talentos. Sim. Aí ela fez as exigências dela lá e ele topou no final das contas. E ela falou assim, ok, mas tem uma condição a mais. Você tem que me dar 3 gotas de sangue. Ele falou, que loucura é essa, né? Porque o coach sabe que com 3 gotas de sangue você consegue matar. Assim, ele não fala claramente, mas a gente tem a noção de que ele consegue matar outra pessoa, controlar outra pessoa como se fosse um fantoche, talvez, né? Sim, a gente viu lá que com um pouco de vela, não sei o quê, você passa o pé lá ele passou o pé da vela lá do Remy, Um fio de cabelo. coisa lá e já foi. Imagina sangue. Imagina o sangue da pessoa. Você faz um boneco lá, mistura um sanguezinho, joga na fogueira. O que faz na pessoa, né? Vira só aquela coisa, né? Aí ele falou, Aí pelo amor ele de diz... Deus, nunca que eu aceito uma coisa dessa, nunca, jamais. Ela falou, o que é isso, jovem Colt? Não imaginava uma coisa dessa de você. Eu sou uma negociadora séria, senão eu não tava no mercado. Mais ou menos ela fala uma coisa desse jeito, assim, se não fosse séria, se não levasse meu negócio a sério, eu não tava, as pessoas não me procuravam. E você é um arcanista. Eu não uso assim. Eu esperava que você seria ficaria menos assustado com os meus modos de negociar. E eles, inclusive, descobrem que ela é um ex-membro do Arcano. Sim. Ok, a primeiro momento, então, o coach sai indignado desse local e fala que vai procurar outra agiota. Aí, enquanto ele está andando, por Inri, ele vê uma loja que está vendendo uma alaúde de segunda mão, meio feia, assim mesmo, meio fubá.
E ele começa uma negociação que é muito engraçada, inclusive, que ele começa a menosprezar o alaúde. E por dentro, assim, completamente apaixonado, desesperado, exatamente. Ele estava desesperado por aquele alaúde. Até que, por fim, ele consegue uma bagatela, entre aspas, de, sei lá, 3 talentos, uma coisa assim, não foi? Foi uma coisa assim. E lembrar, assim, que o Colt, ele vai atrás da Devi porque faltava 8 iotas de cobre para a taxa escolar. Mas, Mais a taxa do rancho, né? Mais a taxa de dormir. isso, ele tinha outras taxas, ele tinha que fazer outras coisas, né? Então ele tinha uma quantidade de dinheiro, então ele podia pagar pelo alaúde antes de ir na Devi. E aí, ele não aguenta. Ele vê aquela oportunidade, ele consegue negociar com aquele cara e ele compra o alaúde. E aí já vai lá Colt batendo na porta de Devi e fala assim, eu topo os 4 talentos. Então, porque aí ele precisava dos 4 talentos. É 4 ou 5 talentos? São 4 talentos. 4 talentos porque ele iria pagar a taxa escolar e ele iria fazer os outros tipos de gastos que ele tinha. E aí combinou. Deu a gotinha de sangue, lacrou o vidrinho lá dela, lá, que ela lacra, do jeito que ela lacrava. E aí ele voltou para a universidade felizíssimo. Tava feliz, porque foi o retorno de Colt para a música, sendo que a gente tinha visto que ele tinha sofrido pra caramba na caravana de Roente, né? Quando ele tocou um alaúde lá na frente da fogueira. Sabe o que eu acho? Que ele comprou esse alaúde também já com o plano posterior, que a gente vai ver nos próximos capítulos. Ah, faz sentido. Sim, sim. Eu acho que não foi só para se reconectar com a Sim, música. Eu faz acho que ele sentido. já tinha esse plano. E aí entra na minha teoria, Jorjaneides, de que a natureza da coisa selvagem era da Dena, porque ele fala o seguinte, que foi... Bom, antes de eu mostrar como que eu fiz para encontrar ela, eu preciso mostrar como... uns capítulos anteriores, eu preciso mostrar o que aconteceu para eu chegar lá, finalmente. Então, ele precisou encontrar com a Devi para pegar o empréstimo, e aí ele teve a ousadia de comprar o alaúde e teve a ousadia de ir pra Henry tocar lá. Certo? Capítulo 51, Piche e Zinco. Então tá, como é que aconteceu esse capítulo? Esse capítulo volta a história de Colt na oficiaria de Kilvin. Antes de começar de fato as montagens, né, vamos dizer assim, as construções, as engenharias, etc., ele tinha primeiro que aprender uma língua específica da oficiaria, que era a siglística. E tinha um monte de letra para cada elemento. Nossa. E tinha coisas que não Letras davam... não, runas. Runas, que era um dialeto deles, basicamente, lá. Runa é como se fosse uma escrita... É como se fosse uma escrita sobre aquele coisa. Então, por exemplo, o barro, aí, ou qualquer coisa. Runa é um tipo de desenho, é como se fosse um desenho. Entendi. Aí, Às vezes que isso nem... que é a siglística. É tipo um signo linguístico mesmo. Sim, pra como se fosse uma língua. É isso mesmo. Uma língua diferente. E aí, cada runa, ou seja, cada desenhozinho, tem algum significado, de atrair, repelir, nananã. É super complexo. Ele estava aprendendo aquela linguagem, ele estava aprendendo aquela língua que era a siglística. E ele conseguiu, e isso geralmente era aprendido em 3 meses, alguma coisa assim. Sim. E ele aprendeu em 7 dias. Por Através quê? da música, né? Por 3 motivos. Por motivação, que ele disse que tinha motivação, então ele tinha que pagar, a vida dele na universidade dependia daquilo, e talvez até a vida dele mesmo. Uhum. Ao seu brilhantismo, ele Sim. diz. Que ele fala que ele não era inteligente. Ele não era qualquer inteligente. Ele era genial. Exatamente. E, por fim, a sorte. E a sorte tem a ver com a música. Sim. Ele praticava alaúde todo dia, toda noite, no telhado do Magno, que é aquela construção que tinha lá muito Toda confusa. remendada. Sim. Parecendo um HC, né? Um FG antigo. Aí, enquanto ele tocava, ele percebeu que o refrão dos 10 barris se encaixava exatamente com as runas. E foi assim que ele fez meio que uma grande cola. Uma grande cola dessa música com os signos da siglística. Sim. E foi assim que ele, em 7 dias, aprendeu
essa matéria, né? E logo em seguida ele foi aprovado para a próxima etapa da arte da oficiaria. E só um parênteses o do título, né? Peixe Zinco, ele até fala no capítulo que é que ele estava veaco já no Entarbean, ele caminhava muito sobre os telhados. E ele sabia que as telhas que continham piche e zinco não derrapavam com ele dado lá. Por isso chama. Então, porque ele tem acesso aonde ele toca no Magno através do telhado das construções do Magno. E ele pisava justamente nas telhas que continham piche e zinco. Nem lembrava disso. Capítulo 52, Queimando. Então o coach estava estudando, trabalhando, praticando seu alaúde, estava ficando doido, ele não conseguia nem dormir direito. Pegando 35 matérias. Tava quase o próprio Manet, né? Porque ele disse que não tinha tempo suficiente. Ele não falava em voz alta para os outros, né? Exatamente. Mas ele sabia que ele não podia contar com a sorte de poder arcar todo o bimestre com a taxa escolar. Sim. E aí, além de não dormir, ele estava desaparecido praticamente dos seus amigos, a ponto de que num desses raros momentos de convivência entre Sim e Will, que é o Simon e o William, né? Eles até chegaram a desconfiar que ele estava namorando alguém. Foi. Estava cortejando alguém. E um momento que, inclusive, talvez seja um dos que você mais goste, presta atenção, o que ele narra um pouco dos duelos que o Exadal... Pois é, gente. Porque o que acontece? Os duelos de simpatia. O Colt, ele era muito bom na simpatia. Ele sabia muito bem dividir a mente dele, ele sabia muito bem defender tudo. E como que funcionava a simpatia, no final das contas, desses duelos? Ele falava o seguinte, o Exadal, ele preparava a gente para fazer os duelozinhos. E aí ele tinha um ranking. E ninguém me batia, isso o Colt, né? Ninguém batia o Colt naqueles rankings de duelos. E durante a aula, junto com o Savoy, que é aquele cara de Modeg, eles organizavam umas apostazinhas, tipo assim, entre os alunos. Só que o Colt, como ganhava de todo mundo, as apostas ficavam muito ruins para ele, as probabilidades, tipo assim, meio óbvio, isso, né? muito óbvio. Exatamente. E aí, como que funcionava a simpatia? A simpatia era o seguinte, você escolhia um elemento para fazer a conexão, exatamente. Então, no caso, o Exadal chama o Colt e o segundo lugar do ranking, que eu esqueci o nome dele. Enfim. E aí, antes do Colt ir pro palco lá da aula, ele fala pro Savoy, espera até eu falar, tipo assim, até eu falar qual que era a conexão, alguma coisa assim, do seguinte. Não, espera até que fique numa proporção melhor de aposta. Sim, alguma coisa assim, exatamente. E aí sobem os dois e o Colt fala, bom, eu vou querer então uma vela. Não. Cada um tinha uma vela. Cada um tinha uma vela. Aí tinha que escolher. Não, cada um tinha uma vela. Aí cada um tinha que escolher um elemento para fazer a conexão com essa vela. Isso. O oponente escolheu o pavio e o Colt escolheu a palha. Que a conexão com a palha e a vela era ridiculamente pequena. Exatamente. E aí, quem escolhia por segundo tinha geralmente direito de escolher sua fonte. Não, geralmente quem escolhia a conexão, então, tipo assim, o Colt escolheu a palha. Ele teria direito também a escolher, parece que, a fonte. E ele achou que ele ia poder escolher, então, o fogareiro, uma coisa assim, eu esqueci o nome. E aí o Exadal, tipo assim, justamente falou, tipo assim, você vai escolher a fonte. E a fonte se aplicava aos dois, né? O oponente vai escolher a fonte. Exatamente. E a fonte se aplicava aos dois. E aí pega... Como que ele chamava, meu Deus? O cara queria dar um nome ao boi dele. José. Aí o José falou, não vai ter fonte. Aí o coach... Basicamente é isso. O coach falou, putz, grila, né? Então, Fenton. Então, a brincadeira era o seguinte, cada um tinha uma vela do seu... Qual que era a fonte, então? O próprio corpo. Exatamente. Cada um tinha uma vela do seu lado e o objetivo dele era acender a vela que estava próxima do outro e não deixar que o outro acendesse a vela que estava do seu lado. Por isso o alar ali dividindo, né? Uma parte dividindo a mente. E a outra... Então, só que a palha tinha uma conexão, uma semelhança muito fraca com o pavio. Então, seria muito difícil
fazer essa conexão, né? Perto. Muito. Então, E aí quando o Colt vê que ele tava lascado, ele olha pro sua avó e o sua avó já tava fritando nas arquibancadas, tipo assim, fazendo aposta, não sei o que, não sei o que. Ele falou, meu Deus do céu, eu tô muito ferrada. Aí ele se concentra, e é muito legal ver o Colt se concentrando, porque não é uma concentração. Ele fala assim, ele vai se afundando no coração de pedra. É como se fosse, é como se ele aguçasse a cabeça dele a tal ponto que assim, que ele não tinha mais espaço para emoções, era só razão, era só lógica, era só como eu vou fazer para me. Eu achei muito legal que, tipo assim, tem uma parte que ele fala assim, eu tava defendendo a minha vela e enquanto isso eu colocava outra parte do meu cérebro para pensar, tipo, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. E aí, tipo assim, ele vai, e aí é muito legal que à medida que eles vão tirando, que a gente vai, calor, ele vai sentindo o músculo dele esfriando. E veja que o Quoth sempre usa o músculo. Né? Que a gente vai ver que depois que os dois meio que entram em hipotermia, o Fenton principalmente, fica mais óbvio porque ele fica mais público, o Colt tem uma hipotermia, ele ganha, o Colt consegue acender a vela do Fenton, o Colt tem uma crise, sei lá, de tremor muito forte, só que em particular, ele sai da sala correndo, só que o Fenton fala, tipo assim, ele falou, professor, o Fenton tá tendo tá congelando, exatamente. E aí o que o Elxodal fala? O que foi o erro do Fenton? O Fenton tentou tirar calor do sangue. E aí, qualquer variação térmica do sangue pode levar a quadros gravíssimos. Inclusive a morte. E aí o que eu reparo sempre é que o Colt sempre tira do músculo. Ele nunca ficou mexendo. Graças a Deus, o Colt nesse sentido não é insensato, né? A gente já presenciou outros tipos de insensatez dele. E é isso, ele acabou ganhando um tantão de dinheiro, não lembro quanto, mas assim, foi um tanto bom. E aí eu tenho uma conversinha com o Elxodal no final da aula também. o Exodal sabia. Então, ele chegou assim na aula e perguntou, quanto você ganhou? Então, ele sabia da aposta, né? Exatamente. E foi justamente isso, essa lição que o Exodal orientou, né? Então, tipo assim, essas batalhas não são batalhas para ver quem é mais obstinado, mas também é uma batalha meio que de humildade para saber até onde é seu limite, porque Sim. pode, às vezes, essa simpatia pode colocar sua própria vida em risco. Sim. E aí acabou a batalha, acabou a aula, e mais tarde o coach foi para a oficiaria e ele se descobriu que foi dispensado da oficiaria por conta de fofoca do Sil e do William, que achavam que ele estava enlouquecendo, estava ficando mal, que ele estava ficando muito adoecido por conta desse excesso de trabalho. Aí o Kilvin optou por dispensá-lo dessa função. E aí o coach nem estava muito zangado com ele, porque afinal de contas ele usou seu tempo para tocar o alaúde. Chegou lá e falou, não, tudo bem, eu não estou bravo com vocês nesse momento, mas eu quero que vocês me contem tudo sobre o que vocês sabem sobre a taberna eólica. Isso, e aí finaliza o capítulo 52 e a gente vai pro capítulo 53, que é os Círculos Lentos, que aí é onde a tão esperada personagem nos aguarda nos bastidores. Agora, confirmando mais uma vez que Jordana errou. A Jordana tá fazendo uma cara, gente, é impagável. Chama a cara de brioco. Ok. Então, vai falar como é que funciona para entrar e para concorrer, sei lá, do trem da eólica. A gaita né? de tubos. Exatamente. Então, você tem que pagar um iota para entrar, um talento para tocar. E se você for bom, perfeito, ótimo, você ganha a gaita de tubos de prata, que dá o direito de você entrar lá de graça, não é? E você ganha fama, né? Porque as pessoas que tocam lá, chance de ganhar um mecenas, né? Exatamente. E etc e tal. E essa era a esperança do coach, de conseguir o dinheiro que ele tanto precisava para pagar a sua dívida e para permanecer na faculdade. E engraçado também que agora o coach tinha mais tempo para tocar. Mas nas vezes que ele tocava, ele gostava ainda de tocar no telhado do Mag. E a gente descobre uma personagem bem bonitinha, que é a Auri, não sei. Que ela é muito engraçado porque ela também tem medo da lua, tal como o Bast. Eu acho que ela deve ser da mesma espécie que o Bast. Da lua? Ela tem medo da lua. Não tem, não? Tem sim. Ela é encantada pela lua. Ela tem medo da lua. Ela ama a lua. Não, ela tem medo da lua. E de onde você tirou que o Bast tem medo da lua?
Foi falado em um capítulo. Ah, foi? Foi. Então, acho que ela realmente... Porque ela é uma coisa meio animalesca, meio selvagem. E ela que Eu- mora no subterrâneo, Você sabia assim. que o Patrick Rothfuss já escreveu um livro só pra ela? Caramba. Que foge da Crônica do Matador do Rei. É um livro só falando sobre a vida da Auri, na onde ela vive. E eu tenho uma suspeita, eu não li esse livro, não sei muito, mas eu tenho a suspeita que a Auri é uma dessas surtadas. Dessas alunas que eram alunas. Piora na lua cheia. Só que ao invés de ir pro refúgio, Ela a conseguiu Auri fugir. foi fugida. Eu tenho a sensação... Não, eu Eu tenho tive... essa sensação de Eu que a tive, a Auri é uma sensa... aluna. eu tive a ex-aluna. sensação que ela é algo da mesma espécie que o Baixo, porque o Baixo também não gosta de lugar cheio. É uma das poucas coisas que ele tem medo. Porque ela também parece uma coisa meio selvagem, tem um quê de selvagem. Ela tem também. Ela é... Mas Ela pode ser da tem loucura, muito né? também. E ela é bem pequena, parece ser mais velha que o coach. É bem magrinha, tanto é que o... Muito poética. Muito poética, tanto é que o coach leva um pedaço de pão pra ela. E ele demora semanas Sim. pra descobrir quem que era Ela era muito medrosa. Isso. Demorou muito tempo para eles se descobrirem, para eles começarem a interagir. Tanto é que ele nem sabia se esse era o nome dela. Ele que deu esse nome para ela, porque ela não respondia. Sim. Mas eles tiveram um diálogo bom, assim. Nossa, muito bom. E tipo assim, ele descobre a língua dela. Sim. Ele descobre como conversar com ela, sabe? Então, o jeito que ela vê o mundo, que é tipo assim, o que você trouxe pra mim? Eu trouxe um pedaço da lua, ou eu trouxe um sonho escondido, uma memória. Ele tem todo um jeito de conversar com ela que ela adora. É tipo assim, ela conversa exatamente como ele conversa com ela. E tipo assim, a Auri, ela é uma amigona pra ele, tipo assim, ela é uma companhia pra ele, ela é a plateia dele, ela faz companhia, ela... Inclusive, ela é até então a única plateia dele nos treinos do Alaúde. Verdade. Nos sim. ensaios. Eu adoro a Auri, eu acho ela a E coisinha mais fofa. uma coisa curiosa, talvez eu esteja viajando, mas ela entregou pra ele uma chave do subterrâneo e ela viu o Elodie, não. O cara do arquivista Mor, qual que é O o nome? Loren, Loren. E ela disse que ela viu o Loren no subterrâneo, alguma coisa assim. Então, eu não tô lembrando, mas é que... essa chave, então, eu acho que talvez seja uma chave daquelas portas secretas do arquivo. Mas, enfim, eu posso estar viajando. Enfim, assim acaba o capítulo 53. Vamos ao capítulo 54. Um lugar para incendiar. Um lugar Viu para Elodie. incendiar. Então, estamos lá Eu amo esse na capítulo também. eólica. Na eólica. Com o Will e com o Sim. Aham. E com o coach, é claro, né? Porque E ele vai apostar todas as fichas dele. Ele, fala ele assim, já começa dando uma rata com um dos donos do local. Puxando o saco dele sem saber que, na verdade, ele odeia isso. Que é o Dolch. E Eu chamo ele de Deok, não sei porquê. Eu gosto de saber como você fala as coisas, porque mostra como que a gente fala. Eu não sei como o Patrick fala, gente, então pode ser Deok mesmo e eu falo Deok. É porque eu me lembro uma coisa tipo... sei lá. Colt. Aí esse Dolch, ele gosta do coach, né? Que é uma coisa meio rara, porque ele geralmente é uma pessoa muito sisuda. E depois ele conhece o segundo dono da eólica, que não tem a mínima ideia, Stanchion. Stanchion. Eu chamo ele na minha cabeça de Stanchion. Stanchion. Que é o cara baixinho, mas bem humorado, que é o que fica vendo quem é que vai tocar no dia, né? Quem vai receber ele recebe o talento para aqueles que vão tentar tocar no dia, concorrendo à gaita de folhas. Gaita de tubos. Gaita de folhas é aquele instrumento. Ops. Aí ele vai e fala, então qual música que você pretende tocar, né? O Lai de Sir Savien Traliart. Que é só uma música hiper, mega complicada de tocar e cantar e que precisa De um dueto. de uma mulher para cantar com ele, para fazer a voz da Eloine, sei lá, Eloine.
E ele falou, tem certeza, meu caro jovem? Porque, assim, parece tão jovem, tão, né? Tem certeza que, primeiro, quer tentar? Segundo, quer apostar que alguém vai cantar com você? Ele falou, uai, Aqui não tem os melhores cantores exatamente. do entorno? É aqui que eu espero que alguém cante comigo, né, meu filho? Porque aqui eu ouvi falar. Ele falou, olha, gostei dessa coragem aí, você tem coragem, Espero que menino. você seja tão bom quanto se diz ser. É, exatamente. Muito bom. Aí então, chegou um pouco antes de entrar no palco, que inclusive entraram realmente músicos maravilhosos lá. Sim. Que ele ficou um pouco temeroso de tocar a música que ele disse iria tocar. Ele Sim. percebeu alguns erros, assim, mas ele percebeu que realmente eles eram muito bons. Aí, pouco antes de subir ao palco, ele vê Ambrose e sua lira. Ele fica tipo, mano de Deus. Meu Deus do céu, que dia que eu fui, né? Tipo assim. Que buraco que eu me meti. Sim. Mas chega seu momento, chamam pra ele apresentar, e aí ele entra no modo Edena Rue. Que é quase um coração de pedra quando ele entra no palco, né? É aquele. Mas a gente é comum isso no ser humano, que é aquele ansioso pré-teste, Sim. mas na hora do teste você se acalma. Mas ele arrasa diferente da gente. No caso, Mas aí, ele é o coach, né, minha filha? Ele é aquela difícil. coisa. Aí ele começa a tocar. E chega no momento que a mulher teria que cantar. Isso. E aí ele termina o refrão e chega o momento que ela deveria cantar, ninguém canta. Ele vai e repete o refrão. E aí um silêncio, e ele apreensivo. De repente ele começa a ouvir uma voz muito boa, suave. Muito linda. Muito linda mesmo. E ele volta a viver a música, né? E aí os dois cantam. Cantam. E arrasam. Só que no último instante, Exatamente. a 7ª corda do alaúde se rompe. E ele fica extremamente espantado, porque a corda estava em boas condições Não, de uso. e ele e a plateia, né? Que tava esperando que, tipo assim, caramba, a corda do menino quebrou, tipo assim, rebentou. Meu Deus, ele perdeu a gaita. Tava todo mundo achando, tipo assim, meu Deus, essa gaita é dele. E aí, Quer dizer, a gente não sabia, né? Mas aquele ensinamento que ele mesmo tinha se ensinado lá nos primórdios da floresta, em pleno luto dos pais, da trupe. Ele sabe tocar com 6 cordas. ele sabe tocar até com menos, na verdade. Exatamente, com 5. Aí ele começou a tocar e arrasou assim e tal, terminou todo suado, chorando e tal. Ele chorou pelos personagens. Exatamente, ele chorou pelos personagens, porque é uma música parece tão profunda, tão tensa, porque é uma história de encontro, separação, reencontro e depois separação novamente. Sim. Que ele começou a ficar em luto pela história. Sim. Aí, inclusive, tem essa frase que eu gostei, ó. Chorei por Sir Savien e Aloin. Pelo amor perdido, reencontrado e outra vez perdido. Pelo destino cruel e pela insensatez humana. Sempre que eu vejo essa palavra, eu penso, será que tem a ver com isso também? Às vezes pela história... A espada, né? Sim, pela espada, e às vezes, será que a insensatez humana também quer dizer sobre essa personagem de agora, Adena? Não sei. Termina o capítulo 54, começa o capítulo 55, Chama e Trovão. Um suspiro e depois o aplauso. Um rugido, como o lamber de chamas, como o trovão que acompanha o raio. Que é basicamente a aclamação dele, né? Sim. Que as pessoas, na verdade, até demoram para reagir, porque todo mundo, depois ele descobre que estava meio que enlouquecido também pela história. Sim. Meio embasbacado pelo que acabaram de ver também. Não, e eu acho tão legal essa parte que eles estavam conversando sobre o Ambrose. Não, e agora é o capítulo 56. Ah, tá, perdão. 55 é bem rápido, mas é mesmo, só a mesmo. reação. É mesmo, verdade. Aí vamos agora ao capítulo 56, que é Mecenas, Mocinhas e o Meteglin. Então, depois dessa ovação, o coach recebe do Stantion, não sei, essa gaita de tubos de prata. Sim. E
ele conhece várias pessoas, né? Ele recebe primeiro o Muitas. Meteglin, que é uma bebida, parece, toda aromatizada, cheia de especiarias, Aham. alcoólica, que ele fica embriagadíssimo depois, né? Mas ele recebe esse Meteglin e conhece Trep, uma das pessoas que ele conheceu essa noite, que é um possível mecenas, né? Sim. Ele recebe, inclusive, de uma vez, assim, de uma tacada só, 7 talentos de prata. E falou, what? É porque ele pergunta, quanto tempo você precisou para aprender essa música, né? E aí, para aprender essa música? Não, eu acho que... Ele não sei, ele dá 7 taus, assim, por um motivo Aham. específico. E ele nem consegue acreditar na hora. E depois ele questiona. É porque ele também tava meio arrependido. Acho que o Tripe não podia ser mecenas dele, né? Não, mas isso é mais pra Ah, é frente. mais pra frente? Ah, gente, só um detalhe, um parênteses. Agora a gente tá sem resumo, então agora é freestyle. Agora eu fui estar, É agora eu fui porque estar. eu fiz meu resumo até o capítulo 56 e a Dami da Letícia não trouxe o resumo dela, então agora é freestyle. Não, mas assim, eu acho interessante nesse capítulo mesmo, capítulo 56, que eles fazem a hipótese do Ambrose. Porque eles viram, tipo assim, oh, você viu que o Ambrose saiu trêmulo daqui? Ele, trêmulo? Que coisa estranha. E aí ele foi, tá, juntou as peças. Minhas cordas estavam boas. O laúde não era velho, era antiguinho, mas as minhas cordas estavam boas. Será que o Ambrose fez uma conexão com a minha corda e arrebentou minha corda? E Pra me ficou meio ver hipotérmico. e deu hipotermia por conta que ele deve ter usado algum tipo de. Porque ele não tinha fonte externa, né? Então ele usou a fonte do próprio corpo. Eu achei muito legal isso, porque eu vejo com certeza o Ambrose, tipo assim, vendo o Cole triunfar e pra não deixar o Cole triunfar, fazer uma coisa desse tipo. Sim. E outra coisa que acontece, eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes, foi a procura pela mulher, né, a Pela Aloine. Aloine. A Aham. Loine. A Loine, na verdade. Ele procura, vai em todos os cantos da taberna, até finalmente ele encontrar. Chegar no terceiro andar. Encontra essa mulher que ele já estava desistindo de procurar. E, por uma surpresa, não era uma mulher desconhecida. Ele fala assim, na verdade o capítulo termina assim, que ele encontra ela e aí ele acha ela, tipo assim, meu Deus, ela é linda. E aí entra no capítulo 57, que é o interlude que você tava falando, que é aquele que ele, meu Deus do céu, agora chegou no momento que eu tava temendo, que é como que eu vou descrever essa mulher. Porque agora que a gente Gente, chegou nela, agora o coach regride ao estágio de uma adolescente apaixonado. Ele começa a descrever ela com detalhes, assim, até meio piegas, né? E o cronista escrevendo. Aí ele fala assim, não, tipo para. assim, para. Você vê que ele leva aquilo muito a sério. Você percebe pelas feições, pela expressão facial, pelo olhar dele, de que aquilo é, ao mesmo tempo, tipo, muito importante, doloroso, tipo, tem que ser perfeito, porque ela é perfeita. E aí o baixo solta, tipo assim, mas ela não é tão bonita assim. Ele, não, mas ela é sim. Ele, Ô, coach, ela é bonitinha. coach, todas as mulheres da sua história são maravilhosas, mas essa eu conheci. Ele fala isso. E ela tinha um nariz torto. É muito... Ou seja, o coach é gay. Não, O coach inclusive... não, o baixo é gay. Não, mas assim, o que eu fiquei pensando é que eu já ouvi falar que que nesse capítulo é uma das partes que ele que mostra, tipo assim, o quanto o Cole pode ser um narrador tendencioso, sabe? Tipo assim, que ele pode alterar. Tipo assim, não, mas essa aí eu vi, ela não era tão bonita, parece. Não, mas era assim, não, mas achei que ela era bonitinha, Cole, não me leva a mal. Mas assim, ela não era aquela beleza incontestável e tal, mas eu achei... Outra coisa que eu achei engraçada também é porque parece que o Rothfuss, o autor, ele faz uma piada dele mesmo, né? Todas as mulheres dessa história são lindas. Eu vi uma vez, vocês sabem que eu fujo de spoiler, né, desse livro, dessa série. E aí, uma vez eu vi um vídeo no YouTube, tipo assim, sabe quando eles vão pra, tipo, Comic Con, essas coisas? E o Ralph estava no palco, e um menino falou assim,
qual que foi a mulher que te machucou tanto a ponto de vocês ter que escrever a Dena? Tipo assim, a plateia inteira riu, sabe? Porque, tipo assim, quem que foi a mulher que te machucou, que fez você se inspirar tanto nessa Dena? Tipo assim, que a gente vai ver... Você acabou de dar um spoiler. Não foi um spoiler. Ele mesmo falou que a Dena é muito selvagem, no sentido, tipo assim, não de que ela é animalesca, mas que ela é muito... Sorrateira. Exatamente. Sorrateira não, ela é muito... Difícil de se conter. Exatamente. Ela é muito ela. Ela tá onde ela quer, a hora que ela quer. A Se própria tentar Dora. segurar ela, ela foge. É assim. Capítulo 58, Nomes para um Começo. Que é a parte que ele vai realmente descrever o momento que ele vê a Dena, conhece ela. Na verdade, foi até confuso de ler. É que ele sabe que é ela, mas ela está com um nome agora diferente, que é Daiane. E ela não fala que conhece ele também não fala que conhece ela, e eles ficam nessa coisa do tipo... não te conheço. Só pra recapitular, gente. Essa Dena é aquela que ele conheceu na caravana. Essa Daiane é a que ele conheceu na Dena da caravana do Roente. Que agora ela tá com o nome de Daiane. Exatamente. Então, a Dena, a Diana, é essa Dena que ele conheceu nessa caravana e que eles tiveram um clique, assim, muito forte. Eles ficaram, assim, enfeitiçados um pelo outro, né? Os dois. E aí ela tava acompanhada por um cara lá na eólica. E ele fica, caramba, você soube. Oh, meu Deus. É a Dorinha. Ele fica assim, caramba, primeiro que sua voz é muito bonita, segundo que como que você cantou tão bem essa música, né? Tipo assim, aí lá eu escutei 2 vezes. um ensaio de um casal. Aí ele, o quê? Não, eu escutei 2 vezes, confesso que eu escutei 2 vezes. Mesmo assim, a gente percebe, primeira vez, que a Dena também tem um cérebro ali, que às vezes não é da universidade, mas a gente vê que a Dena tem um cérebro bastante inteligente também. E tem o dom pra música também. Eles ficam nesse diálogo deles, esse diálogo todo idealizado deles. E sem revelar que um conhece o outro. Sim, exatamente. Inclusive, o coach, ele meio que fica meio decepcionado, assim, né? Por Sim, ela não lembrar dela, ela não lembrar dele. E aí ele pensa, não, então se a primeira impressão ela não gravou, né? Eu vou fazer dessa segunda impressão mais marcante. Só que é muito engraçado, isso é uma coisa muito adolescente também, né? A Dena tava com o Savoy. Tava com Savoy. Agora que eu fui lembrar. Uma coisa muito interessante é que fazia só, tipo, um bimestre que eles tinham se visto. Sim, verdade. Mas é uma coisa muito adolescente, então ela não vai lembrar de mim. Tipo, gente, vai sim, mano. Quer dizer, eu acho que os dois lembravam. Não, eu só sei que esses diálogos que eles têm, são várias, acho que eu tô olhando aqui, são várias páginas de diálogos que eles têm, assim, tipo assim, em pé, no terceiro andar, a Dena do lado do Savoy. Não, o Savoy, ele aparece em último momento. É mesmo? Depois que ele percebe que eles estavam acompanhados. E aí ele fica meio sem graça, que ele tava meio que cortejando ela, e aí ele fica meio sem graça de cortejar. Mas o Colt, exatamente, ele não é um cortejo. Ele, dentro do coração dele, ele quer cortejar a Dena, mas ele tem tanto medo, ele sabe como a Dena é. Sim. Então... Mas ele foi melhor do que na primeira vez, vai. Foi melhor. O Colt, você sabe, mulher, ele tem um talento. Ele tem aquele talento pra ser o que ele quer ser. Tipo isso, sabe? E aí... Eles ficam páginas e páginas conversando, aí pra trocar o nome. Qual que é o seu nome? Não, me fala o seu primeiro, não sei o quê. É aquelas enrolação de gente que é... Tá querendo. Que tá querendo rala. Mas só uma coisa muito interessante que eu achei. Que realmente, né, a Letícia fala, o nome das coisas tem um peso muito grande, né? Então, ele fala assim, eu posso... Se você me falar seu nome, eu falo o meu. Eu falo assim, mas o seu nome eu posso saber com sua voz aqui, já que vocês se conhecem, né? Eu falo assim, não, mas o sua voz pode te falar o meu nome, mas só eu posso te dar o meu nome. Eu adorei isso. E aí, quando eles vão falar o nome de um pro outro, eles meio que sussurram no ouvido um do outro. Então, eu, assim, achei um pouco sexy, sim. E achei ousado fazer isso na frente do Savoy. Mas, assim,
eu vou te dar o meu nome. Sim. Eu achei isso uma coisa... É legal. Esse livro tem Não todas só as- isso, mas que ela também sabe o peso do nome das coisas. Então, ela é uma pessoa diferenciada. É, ela é. E o último capítulo, o capítulo 59, que é Todo Esse Saber, que é só falando a volta deles de ir para a universidade, do Willem, do Koth e do Simon. Que eles, e mostrando a amizade deles, que eles eram amigos. Eles estavam bêbados, mas eles eram amigos. E eles sabiam que eram amigos e que aquela amizade era importante para os três. E, inclusive, ele falou isso. O quê? Você pausou? Não pausei não, pode continuar falando. Ah, perdão. Ele falou isso, que, tipo assim, por mais que ele tivesse agora acessando todos esses conhecimentos, o conhecimento que ele mais estava valorizando nesse momento era saber que ele tinha esses dois amigos. Sim. E, para finalizar agora, gente, os próximos capítulos são os capítulos 60 ao 70. Certo? E a gente tá chegando, gente. A gente tá caminhando, né, Jordana? Sim, senhora. E é isso. Até mais. Até a próxima semana. A gente não sabe quando vai ser, talvez daqui Não, a 2 gente vai semanas. tentar fazer no máximo até 2 semanas. Eu acho bom. E é isso. É Adeus, isso, amigos. gente. Adeus. A Luela também tá se despedindo e ela nunca mais vai participar da gravação, porque as duas me Bonitinha. irritaram horrores. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.